Então agora Lucas 10, capítulo 10, versículo 4. O Senhor Deus diz assim: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É aqui que estamos parando. Jesus deu uma missão para os 70, e eles tinham que ir no caminho que o Senhor Deus tinha dado, mas disse para eles: não parem no caminho, quer dizer, não saudeis. O que é saudar, pastor Jair? Nós não podemos, irmão, parar. E às vezes, porque no meio do caminho, na beira do caminho, nós cantamos escarnecedores, zombadores, pessoas que vão tentar esfriar a nossa fé, pessoas que vão tentar nos enganar com religiosidade, com a falsa aparência de piedade, e nós temos que tomar cuidado. Em casa, veja comigo Gênesis capítulo 16, não criando atrito no seu lar de maneira alguma, mas mostrando uma coisa séria aqui. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gosto de explicar para quem está começando, que a Sara não era uma devassa, uma mulher imoral, que ofereceu uma amante para o seu marido, não. Naquela época era comum, além de ter filhos, entenda bem, com as esposas, eles também tinham filhos com as servas. O Jacó, o neto de Abraão, a maioria com essa história, teve filho com 4 mulheres, com a sua esposa chamada Lia, com a serva dela Zilpa, com a outra esposa chamada Raquel e com a serva também chamada Bila. Então era uma coisa comum. O que ela ofereceu era costume deles, cultura, só que não era o plano de Deus. O erro do Abraão não foi ouvir Sara, foi não consultar a Deus. E ele parou, e nós paramos, saímos do plano de Deus, porque alguém da nossa família: não é bom que você fizesse isso. É bom que você fizesse aquilo. Tá bom, mas vamos consultar a Deus. Falarei isso um pouquinho mais na frente. O Abraão pagou um alto preço. Ele não teve filhos com ela, teve só um filho chamado Ismael, que deu uma confusão. Já ouviu falar confusão dos diabos? Exatamente. O pessoal, até os historiadores gostam de falar, né, que a confusão dura até hoje. Até hoje entre árabes e judeus. Os árabes vendo de Ismael e os judeus vendo do Isaac. Mas não é assunto para agora não, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, que Deus quer que todo judeu seja salvo, mas que todo árabe seja salvo. Deus quer a salvação de ambos os povos, pode ter certeza. Deus quer que todo brasileiro seja salvo, que todo argentino seja salvo, todo americano seja salvo, todo russo seja salvo, todo chinês, todo japonês, todo coreano, todo africano, todo europeu. Deus quer que todos os homens sejam salvos, é a vontade de Deus. Mas aqui ele pagou um alto preço, porque no versículo 16 mostra o nascimento. Ora, Abrão era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então ele teve o filho com ela. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, já estudamos muito isso aqui. Ele passou 13 anos fora da presença de Deus. Não que ele não fosse Deus, por favor. É como nós estamos na igreja, estamos no púlpito da igreja, mas às vezes não estamos mais no plano de Deus, não estamos na presença dele. Na presença dele que existe a verdadeira alegria e o homem se realiza. E disse o Senhor a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu não mudei, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, saiu da minha presença. Por quê? Porque ele ouviu. Não saudeis pelo caminho. Saudar é você não se comunicar e não ouvir as pessoas. Fica na missão que Deus lhe deu. Vamos para o primeiro livro de Reis, é o 11º livro da Bíblia, capítulo 13. A Mauri também conhece a história é muito linda. Linda a história de Israel, não essa história aqui que não é bonita, perdão. Essa história aqui é um homem chamado Jeroboão, que comete um erro que muita gente comete, que quer agir por conta própria e acaba fazendo coisas erradas. O povo de Israel, Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro Salomão, o quarto Roboão. No dia de Roboão o reino foi dividido. Jeroboão ficou com as 10 tribos com o nome de Israel. Roboão ficou com 2 tribos, casa de Davi, com o nome de Judá. Só que Jerusalém era na parte de Judá. E na época de festas o povo subia a Jerusalém para fazer adoração. Então ele começou a pensar: a qualquer hora todos passarão para o lado de Roboão e vão me tirar o reino. Aí ele mandou fundir 2 bezerros de ouro.
Colocou um em Dan e outro em Betel, tentando resolver o caso. Israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. Então o povo, em vez de amar a Deus, adorava os ídolos. Deus então mandou um homem com muita paciência, com misericórdia. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Reparem sempre uma coisa aqui: a palavra de Deus nunca é contra o homem, é contra o erro do homem. Eis que diz aqui, ele clamou contra o altar com a palavra do Senhor, não clamou contra Jeroboão. Então a palavra de Deus nunca é contra o homem, é contra o erro que o homem está praticando. Mas ele não gostou não. Sucedeu, versículo 4, pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. A Bíblia fala em Provérbios 13:13, quem despreza a palavra, perecerá. O mesmo livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz: a maldição sem causa não se cumpre. Na hora que ele desprezou a palavra, que ele se indignou, ele abriu a porta, a maldição entrou. Aí ele fez o quê? E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo a palavra que o homem de Deus apontara. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Esse homem, Jeroboão, foi um ímpio, mas nesse ponto ele foi humilde, porque ele pediu oração. Nós temos mais na frente uma história de um homem chamado Uzias. Ele era garoto quando começou a reinar, e ele se tornou uma potência. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ele buscou a Deus, e Deus o prosperou, Deus fez ele ser grande, mas ele deixou a vaidade entrar, que ele entrou no templo para queimar o incenso, que era o ofício do sacerdote. O sacerdote Azarias, junto com mais 80 sacerdotes valentes, entraram e resistiram a ti, Uzias. Não compete queimar incenso, sai daí, isso não vai ser honra tua da parte do Senhor. Uzias ficou indignado. Quando ele ficou indignado, a lepra apareceu na testa dele. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Uzias ficou leproso até quando? Até a morte. Ele não se humilhou, esse homem se humilhou. Ele pediu: ora a face do Senhor teu Deus. Irmão, se quebranta. Não seja turrão, não. Não. Ele sentiu que errou Deus. E ainda, se você não está compreendendo Deus, se eu errei, o Senhor tem misericórdia de mim. Então nunca discuta, entenda, com o Senhor Deus. Aí aqui, então, vamos voltar aqui no Jeroboão. Ele viu, então, pediu a Deus, e Deus deu a mão de volta. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa. Isso aqui era um termo comum lá em Israel, naquela região. Por quê? Lembra quando Herodes gostou da filha de Herodias e dançou com ela? Ele pede: o que você quiser, que eu te dou até metade do meu reino. Quer dizer, era uma coisa comum. Então ele usou uma palavra, uma expressão comum: ainda que você me desse metade da tua casa, eu não voltaria contigo. Por quê? Aí ele diz assim: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por que viera a Betel. Não é que ele era rebelde, orgulhoso, não. Ele tinha uma direção dada por Deus, não poderia trocar. Essa é a mensagem. Até uma autoridade, até um rei, ele não tem autoridade sobre nós, entenda bem, para ferir a palavra. Eu falei uma coisa absurda, aparentemente. Chega aqui um cidadão com uma cabrita do lado. Pô, não, irmão, o que você quer? Uma cabrita? Será que ele pede oração pela cabrita? Não é problema. Não, eu vou casar aqui com a cabrita. Eu queria que você a abençoasse. Se você fizesse o nosso casamento, que a lei nossa permite. Vamos dizer que um doido aí, de vez em quando aparece, não estou falando mal de ninguém não, tá? Mas de vez em quando aparecem uns doidos aí no comando, né? E aí? Aí um doido vem e diz que pode agora casar bicho, ser humano com animal. Tem país que tem essa lei.
E o que eu vou fazer? Ah, não, é lei, eu tenho que obedecer. Não, não vou obedecer. Por quê? A ninguém saudeis pelo caminho. Eu não vou obedecer nem a uma autoridade se ela está contra a palavra de Deus, irmão. Não estou ensinando você anarquia, nem rebeldia, nem fazendo uma insurreição, não. Mas é verdade. O país tem a Constituição, nenhuma lei pode ferir a Constituição, mas nenhuma lei, nem a Constituição, pode ferir a palavra de Deus. Se ela está contra a palavra de Deus, eu não vou obedecê-la, irmão. Por quê? Porque eu tenho a palavra. Eu não vou parar, não vou ouvir ninguém no caminho, nem o rei, nem a autoridade. Lembra da Sara? Nem a esposa, nem o marido. Aquela brincadeira que eu faço. O marido diz: esposa, você me ama? Claro, eu te amo. Então beba um copo de pinga comigo. E ela então diz: não, ela não é estúpida, né? É sábia, a mulher sabe dificultar. Não, eu não preciso provar o meu amor com isso. Você sabe que eu não vou beber porque isso é contra a palavra do meu Deus, pronto. E vale isso e qualquer outra coisa, irmão, dá numa linguagem simples. Você não tem que sair da palavra de Deus, se você quer ter Deus com você. Porque aí, você estando no caminho, você vai ver que é muito importante. Mas vamos continuar aqui. Mas, porém, todavia, contudo, morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardarem, selem-me, né? Preparem, vão selar um jumento. E abardaram, selaram o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E disse: eu sou. Então ele lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Irmão, esse é o objetivo do diabo. Por isso que Paulo, o apóstolo, ele fala na segunda carta aos Coríntios, 11:14. Olha o que ele diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo é mensageiro, luz é a palavra de Deus. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Satanás se transfigura como mensageiro de luz, trazendo a palavra. Fez isso com Jesus. Ei, você é o filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Meu irmão, na beira do caminho, você vai encontrar gente que parece que é, mas não é. Não saudeis, porque senão você pode entrar numa heresia, você pode abandonar o evangelho. Porque você não vai ouvir, entenda bem, o Satanás de chifre. Mas quando o Satanás vem como anjo de luz, você não entende às vezes. Mas se andar pelo Espírito Santo, não tem nada oculto diante de Deus. Deus mostra todas as coisas. E quantas vezes a pessoa vem como se fosse um anjo de luz, um mensageiro. Irmão, eu quero te ensinar que a palavra de Deus não é bem assim como você está aprendendo, não. É um pouco diferente. Vem aqui. E você para, não é medo de perder você. Não, não perder você não é para uma igreja, para um pregador, é não perder para o inferno, porque as pessoas vão se esfriando e vão deixando o evangelho. Aqui é coisa séria. A Bíblia mostra aqui que o homem voltou e foi rebelde à palavra de Deus. Diz aqui o versículo 20, diz assim: e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de cidade, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, e comeste pão, e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Aí sucedeu que, depois que comeu o pão e bebeu água, selou ele o jumento para o profeta que fizera voltar, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Meu irmão, veja Isaías 35:8. Isaías 35:8. Muitos conhecem. O que diz? Diz: e ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus.
Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E ali não haverá leão. Mas ele encontrou o leão. Por quê? Porque ele não entrou, ele saiu do caminho. Não saudeis ninguém pelo caminho. Você tem a palavra, fica com a palavra. Paulo, é um versículo muito conhecido no povo de Deus, que é Gálatas 1,8. O que diz Gálatas 1,8? Ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anjo não pode mudar a palavra, irmão. Mas ainda que fosse o próprio Deus, ele diz assim, Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. E ainda o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 24,35, o quê? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não te passar. Qual é o objetivo do diabo? Tirar você do caminho, que aí você vai encontrar o animal, o leão, o animal feroz. Você vai encontrar o imundo. Não saia. O segredo é andar sempre na palavra. É fazer uma oração que Davi fez, que para nós é até desnecessário, mas podemos fazer. Como assim? Salmo 86:11. O que ele diz lá? Logo no início. Ensina-me, Senhor, o quê? O teu caminho, andarei na tua verdade. Não quero outro caminho, eu quero o teu caminho, Senhor. Mas Jesus já mostrou para nós, eu sou o não é vogal, é o artigo definido. Ande na palavra, não saudeis ninguém. Meu irmão, é uma tática do diabo. O diabo usa de todas as formas para tirar uma pessoa da igreja. Às vezes usa na sensualidade, na imoralidade, às vezes no amor ao dinheiro, a cobiça pelo dinheiro. Às vezes traz, entenda bem, pessoas para zombar, para escarnecer, você não aguenta, acaba saindo. E às vezes traz essas pessoas que vêm com aquela aparência de piedade, como se pregasse o evangelho diferente, o evangelho de outro astral, mais puro. O caso é tirar você da palavra, porque aí ele pode matar, roubar e destruir.